Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. A Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatráfego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Olá, graça e paz, sou o pastor Márcio, da Primeira Igreja Batista de Joaçaba. Nós estamos aqui para mais um Geração Divergente, na nossa série aqui de caminhada. Igreja não é lugar de jovem, ou igreja é lugar de jovem. Então estamos pensando a respeito desse assunto, né, vendo muitas coisas bem legais. Então você que ainda não viu nenhum episódio, fica aí também, né, a sugestão para que você aí entre no nosso canal e veja aí na playlist aí os podcasts ou os episódios anteriores, né, a respeito dessa série no qual nós estamos falando aqui a respeito da juventude e a igreja. Então, você é mais que bem-vindo nesse ambiente, no dia de hoje, que você possa aí também nos ajudar nessa programação de hoje, deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com os seus familiares, amigos, com jovens, enfim, que você possa nos ajudar aí, deixando também o seu comentário, deixando aí sua pergunta a respeito do assunto ou dúvidas, e fica aí o convite, se você quiser participar conosco também, você será muito bem-vindo, para juntos caminharmos aqui nessa construção em cima dessa proposta aí, dessa série, Igreja é lugar de jovem, ou igreja não é lugar de jovem, pastor. Então, dentro disso, você está mais que convidado também para fazer parte desse projeto. Então, mais uma vez, nós louvamos a Deus pela sua vida que está aí, e também já quero dar as boas-vindas para a nossa convidada super especial deste dia, a nossa irmã Michaele. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, pessoal. Mais a terceira vez, terceiro episódio. Estamos fazendo aqui um longão, né, de debates, né, pessoal?
querendo enfatizar, né? Compartilhe, comente, dê o seu joinha. Se sentir no seu coração, compartilhe, pessoal. Como o pastor fala, né? A gente compartilha, perde tanto nosso tempo, né? Gastando toda a dopamina, né? Vendo coisas tão desnecessárias. Tanta porcaria, né? Aí não custa nada, né? Vamos lá, vamos pregar o evangelho, vamos dar essa força aí pra gente. Que é muito carinho, muita dedicação. Exato. E fizemos isso. É verdade. Então, quero convidar você que está aí conosco, né, nesse dia, né, meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero abrir aqui a Bíblia, né, na primeira carta a Timóteo. E Timóteo era um jovem, né, também, um jovem, no momento ali, um jovem pastor, que estava sendo instruído, né, pelo apóstolo Paulo, e com certeza, né, foi um jovem que fez a diferença na sua história, que recebeu alguns conselhos ou algumas advertências, orientações, né, de uma pessoa, de um servo de Deus, daquele que tinha tido encontro com Cristo ressurreto agora, que foi Paulo, né, um bom servo de Cristo, e agora ele vai instruir, né, Timóteo a respeito de algumas coisas que ele precisava se concentrar, né, a respeito da chamada da vida cristã. Então, no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo de Paulo, ele vai dizer assim, do versículo 11, né, em diante, ele vai dizer assim: ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze porque você é jovem. Seja o exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Primeiro, Paulo vai dar orientação para que ele se concentrasse e não se esquecesse de quem que ele era em Deus. Ele era um jovem de Jesus, digamos assim, né? Que não é porque ele era jovem ainda que ele deveria de se abater ou de se sentir menosprezado por os mais respeitados na fé ali, ou os mais velhos, né, até mesmo aqueles que achavam saber tudo a respeito da religião. E Paulo vai dizer assim para ele: olha, se concentrem, né? Isso aqui é na minha ideia aqui, né? Se concentre em quem você é. E sabendo quem você é, não deixe que ninguém menospreze ou te diminua porque você é jovem. Aí ele vai dizer assim, ó, seja, independente deles, independente da sua idade, seja o exemplo para todos os fiéis nas palavras. Sabemos sim que temos que ser exemplo para os mais jovens, os mais velhos. Mas Paulo vai instruir Timóteo aqui, olha, você é jovem, mas seja exemplo. Nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Falando de santidade. E no versículo 13, ele vai dar agora uma orientação mais prática daquilo que ele deveria de fazer no seu papel, na sua função, lembrando que Timóteo aqui era um pastor, ele estava liderando pessoas, e no versículo 13 Paulo vai dizer assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Olha só, né, que ele está dizendo, então, igreja é lugar de jovem, e jovem na igreja, ele não é aquele que dá trabalho, ele não deve ser aquele imaturo, ou aquele que está esperando ficar com 30 anos para poder viver a vida com Jesus. Paulo está dizendo para ele assim, olha, até a minha chegada aí, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Aí ele vai dizer assim, não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Ele tinha sido vocacionado,
ele tinha sido separado para aquilo. E ele, no versículo 15, Paulo vai dizer assim a ele: dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. E diante de um mundo líquido, de uma proposta líquida, de que sucesso e progresso é conquistado por esforço, pelo curso que você escolhe para ganhar dinheiro, enfim, todas as outras coisas que são válidas, ok? Mas Paulo está dizendo para o jovem cristão, e isso nós podemos aplicar para os jovens que estão dentro das igrejas, que é essa nossa proposta hoje aqui. Ele vai dizer assim, ó, entregue-se inteiramente às tarefas para que todos vejam o seu progresso, o seu crescimento, a sua maturidade, a capacidade que Deus tem dado a você, aquilo que você tem aprendido. Então, olha quanta coisa, né? E ele vai dizer assim, por último, né? Um alerta, ele vai dizer, fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Um jovem agora com a responsabilidade, mas também com o compromisso de crescer na salvação e também agora levar aquele outros, e aqui não está falando outros jovens, tá? Timóteo não era líder do ministério de jovens. Timóteo não era líder da juventude. Timóteo era líder de uma igreja. E aí vai falar, permaneça fiel ao que é certo, e assim você salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. Então, olha quanta coisa, né, Michele? Vamos por partes, né, que eu tentei acompanhar, né, o raciocínio. Okay. Né? Primeiro, que era jovem. Uhum. Segundo, que ele tinha quem? Paulo. O mentor, ali, o instrutor. E olha o que foi, como foi o direcionamento dele, né? Viu que o Timóteo tinha vocação, ele ensinou as condutas, colocou a Bíblia como foco e deu como é que eu posso explicar? Ensinamento, assim, condutas para ele fazer, né? Não se esquecer. Quando fala assim, a jovem, para os mais velhos, naquela época poderia ter preconceito. Como assim, jovem? Quem ele é para me ensinar? Tinha um preconceito, por isso que Paulo está dizendo aqui, né? Não sei se igual hoje, né? Enfim, né? É a mesma coisa de colocar do nada, assim, você pega um jovem para pregar. As pessoas vão ficar receosas, mas você já viu a vocação dele, viu que ele estava ali humilde de coração, não para se aparecer, porque as pessoas acham que servir é só palco, microfone. Uhum. Não é isso. E ele pregou para o povo, né? Um jovem que pregou para outros jovens, pregou para o povo. Então, assim, é onde eu quero chegar no questionamento. É o líder capacitar esse jovem e dar direcionamento. Em nenhum momento o apóstolo Paulo deixou ele, a Deus dará. Uhum. Deu uma conduta, não, um conselho, não, como é que eu posso explicar? Um direcionamento. Uhum. Em nenhum momento deixou ele fazer o que quisesse. E mais que um direcionamento que Paulo dá ali, ele dá um direcionamento com fundamento. Né? Por quê? Timóteo, ele vem de uma família que ele teve instrução também. Mas o que entendemos é que Timóteo também recebeu fundamentação de Paulo. Instruções, né? Pregou o evangelho para ele, capacitou ele, que seja teologicamente, vamos dizer, entender assim, né? Então, Paulo agora ele dá um direcionamento, mas o direcionamento que Paulo dá, e aí entra dentro daquilo que você falou, é um direcionamento agora fundamentado. Não é? E a responsabilidade do apóstolo Paulo, né? Então, imagina só. Responsabilidade, porque ele tinha colocado um jovem Sim. à frente de um trabalho, como líder agora, né? Assim como Tito também, a gente vai ver isso, né? Nas Escrituras. Então, Paulo agora ele assume essa responsabilidade. E com certeza tinha os mais velhos, mas como assim?
não deveria de ser eu? Ou aquilo, né? Ah, mas será que esse jovem... Ih, jovem? Isso daí não vai permanecer. Ou, jovem, não, ele não deve estar lá porque é muito jovem. A Bíblia vai dizer assim que nós não devemos colocar nenhum neófito em posição de liderança ou de ensino. Isso está falando de novo convertido, né? De pessoas que estão conhecendo Jesus agora. Então, essas pessoas, nós temos que ter o cuidado, zelo por ela. Sim. Mas não era o caso de Timóteo. Timóteo, ele tinha instrução, ele já conhecia Jesus, ele já estava um bom tempo na caminhada da fé, digamos assim. Independente de ter vocação, ter lá o apóstolo Paulo como seu mentor, digamos assim, Jesus viu o coração dele. Ele estava predestinado a essa missão. Como a sua missão de ser pastor, quem poderia, né, na sua vida, imaginar que você estaria aqui? Então, são coisas que precisamos levar em consideração. Agora, nós estamos aqui nesse encontro tentando encontrar meios de levarmos esses jovens, né, que nos ouvem, ou aqueles que vão nos ouvir, né? A igreja, ela precisa entender, e a igreja que a gente fala é essa juventude também, qual que é o seu papel, né, dessa vida de igreja. Eu comecei aqui citando Paulo, né, como fundamento, Timóteo como fundamento bíblico. E a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração, Michaele, é que o jovem, ele precisa se ver, ou a igreja precisa ver o jovem também como parte essencial do corpo de Cristo. Daquela igreja que nós definimos em outro episódio, que é a igreja de Cristo. Então, o jovem não é algo que ele vai ser inserido nesse corpo. Não, ele creu em Jesus, ele já está inserido. Então, o jovem também é parte essencial do corpo. É um membro desse corpo. E esse membro agora precisa funcionar, independente da idade dele. Sabe o que eu vou tirar meu exemplo. Quando eu me batizei, eu queria ser membro, fazer parte. Só que assim, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mas eu não sei fazer nada. E você sempre diz, né? Deus deu uma vocação para todos. Tem um dom, todo mundo tem. Só que quando as pessoas de fora acham que servir, ter vocação, é o púlpito. Não é. Hoje em dia, servir é você fazer um bom café, é fazer uma boa faxina. Eu não tenho vocação de fazer uma boa faxina. Um dia eu vou ser muito rica para uma pessoa fazer todo dia minhas coisas em casa. Eu acho que é um dom a pessoa fazer uma boa faxina, porque eu não sei fazer. Às vezes o piso tá lá, vai caminhar, tudo fazendo barulho, tudo grudando, enfim. Você ter vocação para lidar com criança. Então, o servir, ter a vocação, não é só estar no púlpito falando, pregando, não é só isso. Ter uma boa recepção, N coisas. E todo mundo tem uma vocação, algo que é apto para fazer, ajudar o servir na igreja. Então, lembre-se, vocação, servir, não é só estar num púlpito. E antes de você estar no púlpito, tem uma preparação antes, né? Não é chegar assim, eu vou lá e... Então, nós podemos concluir essa primeira parte, vamos para o intervalo agora, que o jovem, ele é parte, ou ele precisa ser visto, ele ver isso, né? Ele ver e entender isso, e também a igreja como parte essencial do corpo de Cristo, antes da igreja local em si, né? Se ele entende isso, ele vai, dentro dessa linha que você trouxe aí, dessa questão do servir, isso vai ficando claro para ele. Mas quando o jovem entende que ele é parte essencial do corpo de Cristo, como dissemos ali, ninguém despreze a sua juventude, a sua mocidade, porque você também é filho de Deus, parte da igreja de Cristo, então não é sua idade quem vai limitar isso. Ok? Então vamos para o intervalo e logo voltamos. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Vamos orar? Toda quarta-feira, das 7 às 8 da manhã, nós temos um momento de oração, café e comunhão. Venha orar pela sua e as nossas vidas com os irmãos em Cristo. Atenção, mulheres! Convidamos você para participar do Tempero da Vida, que acontece toda quinta-feira às 14 horas na igreja.
Venha passar uma tarde abençoada com mulheres que buscam a Deus, aliado a boas receitas. A participação é gratuita. O podcast Geração Divergente acontece ao vivo todos os sábados, a partir das 3 da tarde no YouTube da PIB Joaçaba. Acesse e comente ao vivo com os nossos participantes. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo WhatsApp, 49 35 21 24 17. Voltamos aqui no nosso podcast Geração Divergente. Seja muito bem-vindo, você que está chegando ou chegou depois que iniciamos. Pedimos aí que você deixe seu like, curta aí, compartilhe aí nas suas redes com seus amigos. E se você ainda não está inscrito no canal, isso é de graça, não te custa nada, mas você pode fazer uma boa ação e ajudar para que o reino de Deus possa expandir mais e alcançar o coração de alguém neste tempo. Então, contamos aí com a sua ajuda. Você também que tem alguma sugestão, alguma ideia, algum comentário, alguma pergunta também, você pode deixar aí, né, nos comentários. Se você deseja participar também, está mais que convidado. Então, nós estamos falando aqui sobre a juventude e a vida na igreja, né? E falamos sobre Timóteo, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, né? Paulo dizendo para que Timóteo não se preocupasse e que ele não permitisse também que ninguém menosprezasse ou desprezasse, porque ele era jovem. Então como a igreja, ou como nós, né, sendo igreja agora, podemos trabalhar nessa questão que a igreja ela é esse espaço, né, de socialização e de interação, mas também de conexão com os jovens e também formação de identidade dos jovens. A gente já viu Paulo, né, trabalhando nessa formação, que seja teológica, que seja cristã ali de Paulo. Mas, de alguma forma, Paulo também trabalhou com ele nessa questão, desse entendimento de quem ele era. Porque vai dizer assim, olha, não menospreze. Tipo assim, você é filho de Deus, você é nascido de novo, você creu em Jesus, você tem a vida eterna, né, a salvação. Então, não pense menos que isso. Agora, também não pense a mais, né? Que isso porque é jovem, eu sou o dono da vida. Aí o jovem vem para a igreja também, acha que se ele sabe mais que todo mundo, né? Sabe mais que os velhos que estão, porque afinal de contas, a igreja de 30 anos atrás já não é mais a mesma, né, mano? Pastor, você não entende nada, você é muito velho já, os negócios mudou tudo. Agora mudou tudo o que para ele? Aí a pergunta que eu faço, mudou o quê? Que o ensinamento é o mesmo, o fundamento é o mesmo, então o jovem, às vezes, ele vem com a ideia de revolucionar. Claro que tem ideias que é bacana, que o líder tem que ter humildade e reconhecer, poxa, é uma ideia legal, não tinha pensado nisso. Só que, outra vez, né, a responsabilidade do líder, porque não pode deixar qualquer ideia, qualquer revolução tomar conta que, né, da igreja, outra vez, vai fugir do contexto. Porque você vai dar, assim, aquela confiança, vai dar aquele empurrãozinho de coragem, né, para esse jovem. Foi o que o apóstolo Paulo fez com Timóteo, né? Em nenhum momento deixou ele fraquejar, deu aquela autoconfiança nele. Só que assim, quanto mais você dá autoconfiança para o jovem, mais ele fica cheio de si, mais cresce o ego. Isso aí tem que cuidar, que o nosso coração é traiçoeiro. É verdade. E aí, né, tem uma citação do João Batista Libânio que vai dizer assim, ó: a igreja deve ser para a juventude o lugar por excelência onde ele possa desenvolver a sua humanidade, né? E a humanidade tem a sua parte social, sim, mas tem também a formação de identidade, né? E Paulo, voltando ali no que ele vai instruir, né, Timóteo,
ele vai falar para que ninguém desprezasse, né, a mocidade ou o tempo da sua juventude, mas aí Paulo vai também trabalhar, e eu vejo assim aqui, que ele vai dizer assim, ó, seja o exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Isso fala de identidade, isso fala daquilo que vem primeiro, não é? Como você disse, porque tem jovem que acha, ou as pessoas acham, que servir é só no púlpito. E aí Paulo está dizendo que o chamado ou a vocação de Timóteo era púlpito. Só que a primeira instrução, se lembre da sua identidade, tá? E outra, dentro dessa sua identidade, você tem que viver de acordo com ela, seja o exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, né? Na fé e na pureza. Aí que ele vai dizer assim, ó, até a minha chegada, agora isso vai mais para a vocação ali de Timóteo, onde ele vai falar, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Isso fala de púlpito, isso fala de estar à frente, né? Só que ele vai falar assim, ao encorajamento e ao ensino. Só que aí ele vai chamar Timóteo para que ele ficasse atento o quê? Para que ele não descuidasse, ou para que ele não se esquecesse também que ele tinha recebido um dom, né, por meio da profecia, por meio da palavra, quando os presbíteros impuseram as mãos nele, trazendo a confirmação daquilo que Deus já tinha dado. Então isso é importante também. E agora, liderança. E eu vou fazer pergunta, aqui é um debate, né? E antigamente, esses jovens, porque antigamente a gente era mais espiritual, Deus conversava mais, por meio de profecia. E hoje em dia, um jovem desse, ele vai achar assim, quem sou eu? Então, mas aí a profecia que temos hoje, a profecia que Paulo vai dizer ali, não descuide do dom que você recebeu por meio da profecia. Hoje a nossa profecia é o que Deus já disse. Nós dissemos aquilo que Deus já disse e já fez. Então, quando Paulo está dizendo aqui por meio da profecia, tipo assim, não era algo que alguém disse que Timóteo ia ser pastor. Predestinado. Essa ideia de profecia dizendo coisas que, Deus ainda... Eu estou dizendo o que Deus está dizendo. Não, aqui Paulo está dizendo o que Deus já disse. Ok? Então, essa questão... Aí entra o papel dos líderes, que são os presbíteros, né? A liderança, que reconhecem isso por meio da palavra e da evidência, né, pelo Espírito de Deus em Timóteo, e aí impuseram as mãos nele, porque esse é o ato de impor as mãos, e isso é uma forma visível, né, da autoridade sobre a vida dele, e também da capacitação, da separação, da vocação sobre a vida dele. Então, a importância também dos líderes estar atentos para com esses novos vocacionados. Porque hoje, dificilmente, gente, aparece jovens vocacionados nas igrejas, querendo, de fato, se dedicar ao ministério, se dedicar à vocação de Deus. Porque o jovem hoje quer ganhar dinheiro. Onde é que tá o perigo, né? O líder vê aquela vocação, aí para atrair mais gente, mais jovens de qualquer idade, acaba explorando. A exploração nas igrejas com a vocação de tal pessoa, seja na cantoria, seja na pregação, seja em questão assim, de exibicionismo. E eu vejo muito, muito isso. E onde é que acaba deixando o ego falar mais alto. E tem pessoas, eu não sei do coração de ninguém, né? Eu tenho uma voz linda, eu vou cantar. E aqui na igreja vocês falam muito, se for para dar aplauso, é para Jesus. E ali tem que ter essa ciência que não é para ele, você está ali para servir. Aquele aplauso, aquela adoração é para Deus. Não pode esquecer jamais disso. Então, nessa construção, né, aí Paulo então vai chamar a atenção da identidade, né, para que ele não se esquecesse de quem ele é. Por isso que a igreja é o ambiente para que o jovem cresça nessa identidade.
Mas também a igreja aí acaba tendo esse papel, porque nem todo mundo tem o mesmo chamado, a mesma vocação que Timóteo, não é? Seria muito bom se nós tivéssemos muitos vocacionados ao ministério pastoral, ao ministério da palavra, enfim, né? Seria maravilhoso isso. E aí Paulo vai dizer, chamar a atenção dele, né? Dedique-se total atenção a essas questões que eu estou dizendo acima. Leve, considere cada uma delas, né, como sendo todas importantes. Então aí ele vai encerrar mais uma vez, fique atento no seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Tipo assim, ó, toma cuidado para que o seu modo de viver não entre em contradição com os seus ensinos. É o famoso, né? Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? E hoje nós temos uma crise, principalmente, quando os jovens olham para os mais velhos na fé e não vê essa concordância. Não vê o modo de vida sendo correspondente com os ensinos recebidos. E o jovem fala, se os mais velhos estão assim, o que eu quero com essa igreja, ou com esse Jesus, ou com esse evangelho? Mas é complicado. Não sei da sua vida, pastor. Não sei se é o seu caso, né? Não sabe. Não sei. Mas o que você sabe tá bom. Mas as pessoas têm que entender que viver para Cristo e a vida social, às vezes vai entrar em discordância não com coisas pecaminosas, né? Aí também já não vai fechar. Mas por isso que tem que se policiar sempre, né? É o vigiar que a Bíblia diz. É o vigiar muito, todos os dias. Eu já escutei, ela é crente. Aí eu tenho que me policiar ainda mais, vigiar ainda mais, porque cadê o... Existe essa identidade agora, não é a responsabilidade, ela vem por causa da identidade, de quem você é. E não pode ser um fardo também, Exatamente, né? Isso deve ser sacrificial, com certeza. Porque o evangelho é um chamado ao sacrifício. Sim. Lógico que para a salvação nós recebemos de graça o sacrifício de Cristo. Sim. Agora, para viver o evangelho, eu sacrifico, eu renuncio, então eu abro mão. Sim. Enfim, o evangelho ele vai te custar algo, o discipulado vai te custar algo, né? Se não custar, está errado. Exatamente. Não tem como você ser uma nova criatura e e não seguir as ordenanças, né? O manual de Deus. Aí o que você fez da vida? Nada. Vai ter sacrifício, você vai ter que mudar, você vai ter que pedir perdão, você vai... E lembrando assim, que você não é um ser humano perfeito. Né? Exatamente. Não é que você criou em Jesus, se batizou, que você vai virar um anjo, não, nada disso. Somos pecaminosos, não tem. Né? Só pela mente... No momento que você falar que nunca pecou, você já está pecando. É exatamente o que a Bíblia diz isso aí, né? Se você diz que não peca, já pecou, né? Porque você mentiu. Então, todos pecaram e nós ainda, mesmo que em Cristo, né, nós temos a nossa natureza humana e ela é pecaminosa. Né? Cremos, né, pela graça de Deus, que num futuro eterno nós estaremos totalmente, né, livres de toda ação de pecado, porque o céu para onde nós cremos que vamos, aonde Deus, o Deus verdadeiro habita, e Jesus Cristo, não entra pecado, não existe pecado, lá é um lugar santo, um lugar perfeito, essa é a nossa esperança também, né? O que nos guia nesse tempo, e deve guiar também esses jovens, né, no entendimento de que viver para Jesus é o melhor caminho para os jovens. E dentro disso, Michael, eu quero te fazer uma pergunta, né? Como é que você vê isso? Né, você citou 3 anos atrás, mas essa busca sua vem de um certo tempo, né? De preencher esse vazio, mas como é que você olha hoje para a vida ou para aquilo que você está vivendo após a compreensão dessa identidade em Jesus, né? Como é que você vê esse caminho? Você vê esse caminho como o melhor mesmo, né, para que você e outros jovens possam seguir? Olha, é o melhor caminho, porque aquele vazio que existia foi preenchido por Jesus. Você tenta se policiar de todas as formas, pedir perdão, oração, viver em comunhão,
ter a identidade assim de, poxa, eu creio em Jesus Cristo, me batizei, não levar em consideração a opinião das outras pessoas, porque quando eu me decidi me batizar, eu falava assim, as pessoas vão dizer, aquela crente, de forma pejorativa, porque hoje em dia, não sei se é tão forte como antigamente, né? Sofria preconceito quem era crente, né? Porque eu percebo que aquelas pessoas, crente que eu falo não é denominação, é crer em Jesus, é motivo de chacota. Só que aquele pessoal tinha mais temor a Deus. Os mais velhos tinham mais temor a Deus. Eles são mais especiais espiritualmente, porque hoje em dia é tudo tão supérfluo que você falar que você é da igreja, você é crente, chega a ser vergonhoso. Porque quando uma denominação faz coisas horríveis, a gente é generalizado, a gente entra lá no pacote, lá no meio. E é isso que eu falo, né? Eu não sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sou do Evangelho. Então, minha igreja, minha religião é Jesus, sempre, é a boa nova. Então, você, jovem, procure saber a sua identidade, quem você é, o que você quer. Não ligar para a opinião das pessoas e pedir discernimento para ter alguém, seja na sua base familiar, seja em amizade, seja lá o que for. Pede direcionamento para você encontrar esse Jesus que mudou a minha vida também. E aí, para já começarmos aqui a caminhar para o final, dentro dessa ideia de que viver para Jesus é o melhor caminho para o jovem, nós também temos em contrapartida a isso, Michaele, pesquisas, ou muitas pesquisas, dados estatísticos também, que mostram que muitos jovens, eles abandonam a fé em Jesus em transição, ou na transição para a vida adulta. Temos isso também a ser considerado. Aí tem, né, poderíamos pensar em muitas situações, né? Ou até mesmo ali no contexto de Paulo e Timóteo, enfim. Mas temos isso também como desafio, de que o jovem, a gente prepare ele para essa transição também, para a vida adulta. Isso é papel da igreja. Porque ao longo do caminho vai haver obstáculos ali, exato, né? E aí o jovem, quando ele vai para a vida adulta, algumas coisas mudam. Relacionamento também. Aí vem os relacionamentos, enfim, vem as responsabilidades maiores. Então, a igreja também, e isso tudo eu vejo que construir isso, ou para diminuirmos os impactos, né, dessas pesquisas, onde apontam que jovens abandonam a fé. Mas fala quais os motivos da pesquisa? Não. Alguns motivos do afastamento, né, que podemos considerar é o imediatismo, porque ele quer agora, ele precisa da resposta rápida, ele precisa, porque agora, tipo assim, as minhas responsabilidades aumentou, então eu preciso... E procurar um culpado também. Aí também vem aquela busca por autonomia, né? Porque aí muitos dizem, eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso de ir à igreja para isso, para aquilo. Quando as coisas pegam, é quem? É Deus, Deus, Deus. Então, querem um Deus, querem Jesus, os benefícios, mas não querem a sua igreja, né? Então, outras coisas, um dos motivos também, decepções institucionais. Institucionais é com a instituição, ou com a denominação. Por isso que a igreja tem responsabilidade. Isso é um fator, decepções institucionais, que a gente não pode dizer que a gente vai liquidar 100%. Não. O que a gente pode fazer é trabalhar fortemente na identidade. Então, no evangelho, incutir o evangelho mesmo, na mente e no coração dos jovens, para que essas decepções não sobreponham, não tenham maior peso. Influência. Não tenha maior peso. Então, o chamado, então, bíblico para a vida dos jovens, ou um chamado, é para essa entrega. Entrega a Cristo, e também, quando você se entrega a Cristo, você entrega-se ao serviço. Bem interessante. Não é? Então, não tem como eu me entregar para Cristo sendo um jovem e não trabalhar para Ele. Sim. Quando o jovem entende isso, Michaele, quando o jovem entende a sua identidade, ele pode realizar coisas extraordinárias para Deus. Porque ele tem a força
A própria Bíblia vai dizer isso. Jovens, vocês têm a força e já vencestes o maligno. Então, olha só, o poder que tem um jovem convertido, um jovem apaixonado, um jovem totalmente voltado para Jesus. Não é? Então, a minha conclusão e o meu conselho também aqui é, jovens, viver para Jesus é a melhor decisão que você pode tomar hoje. E se você já tomou essa decisão e está dentro de uma igreja, continue se lembrando de quem você é, continuem atento às disciplinas, digamos assim, espirituais para a sua vida. Se Deus tem te chamado, se prepare para isso, esteja perto de pessoas que vão levar você para mais perto de Jesus e para o cumprimento da promessa dele na sua vida. Fica aí, Michaele, as suas últimas considerações aí. Como sempre, né, o pastor está tirando palavras. Né? Enfim, é isso aí. No momento que você consegue identificar a sua identidade e saber que servir de todo o coração, de toda humildade, com todo o seu ser, seguindo os mandamentos, seguindo as ordenanças que Jesus deixou, Deus deixou para nós, vai ser a melhor coisa. E assim, descubra quem você é, sua identidade, vá em casa, faz uma oração, coloca todas as suas reflexões, escreve num papel, faz um diário e ore para encontrar respostas. Que é o caminho mais longo, mas é um caminho mais difícil, porque vai ter fardos, vai ter o inimigo tentando te atrapalhar. E é isso, é muita oração. E até hoje eu sigo nesse caminho e talvez eu não faça parte dessa pesquisa de transição de jovem para a vida adulta, que eu já sou adulta. Posso ser que tenha outra transição, né, de adulto para velho, que fica cansado, aposentado, só quer sentar, só quer dormir e pronto. Né? Não sei, quando ficar velha, vai ter outra pesquisa aí, né, de a vida adulta para a velhice. Para velhice. Ou se já morreu também, não sei, mas eu quero morrer e estar ao lado de Jesus Cristo. É isso, pessoal. Amém. Então, a nossa proposta aqui é que, de fato, levantemos uma geração divergente, juventude sendo despertadas, abrindo mão de uma vida menos imediatista, mas visando um futuro aí para a glória de Deus e na presença de Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Geração Divergente. Você acabou de ouvir programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.